Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos começando nossa aula um pouco atrasada em virtude de alguns problemas técnicos que nós tivemos aqui, mas nós vamos agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos para aprendermos mais da palavra do Senhor nesta manhã. Desde já nós contamos com as orações dos irmãos e vamos dar continuidade ao nosso trabalho costumeiro de escola bíblica dominical. Nós agradecemos a Deus a sua audiência, que o Senhor possa abençoar ricamente a você e a sua vida nesta manhã. Essa semana foi meio corrido, a gente precisou trocar de computador, reconfigurar todo o programa, mas é assim mesmo, a gente vai fazendo as coisas conforme o Senhor nos tem dado e nós somos agradecidos a Deus por todas as coisas, que Ele é o provedor de todas as coisas. A lição de hoje nós vamos aprender a respeito da edificação dos apóstolos e dos profetas na doutrina santa do Senhor. Nós vamos ver aqui as nossas configurações de teclado aqui. Tá tudo certinho. Muito bem. Vamos embora. Vamos aqui. Aqui se eu consigo configurar o teclado aqui. Apresentação de slide. Aqui nós vamos mudar aqui. Vamos ver se agora dá certo. Ok, agora conseguimos, né, irmão? Os irmãos estão vendo aí agora? Muito bem. É apenas uma configuração aqui que nós conseguimos descobrir. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula. A nossa aula de hoje fala sobre edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos aprender hoje a respeito da nossa leitura bíblica em classe hoje se encontra aqui em Efésios 2:20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E a verdade prática de hoje diz que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Ele é a pedra fundamental da igreja por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Na verdade, Paulo vem num crescente, né, nessa aula, nessa carta, e ele vem nos ensinando a respeito de que nós somos novas criaturas em Cristo, que agora pertencemos a um novo reino, que fomos fundados em um novo fundamento dos apóstolos e dos profetas, e é isso que ele vai dando continuidade e diz que Jesus foi aquele que nos reconciliou com Cristo, nos reconciliou com os judeus e os gentios, formando um só povo, uma nova sociedade em Cristo Jesus, e agora ele vai partir da base, ele já deu a base de sustentação desse edifício, e agora ele vai ensinar como nós somos edificados neste fundamento. Antes, nós vamos agora passar um hino com nossa irmã Leniara, que nós vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos adorar o Senhor com o hino número 88.
Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempos de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Deus, meu santo Rei. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, estamos de volta depois deste hino de adoração a Deus que nossa irmã Leniara cantou para a honra e glória do nome de Jesus, onde pede na verdade é uma oração, né, pedindo para Deus se revelar para nós. Vamos continuando aqui a lição. Nós vamos... a nossa bibliografia, ela consta de alguns livros que nós usamos como consulta. Temos esse dicionário Vini, também temos a lição da Escola Bíblica Dominical, temos a Bíblia Palavra-Chave, também temos este livro aqui, que também nós indicamos para quem está estudando Efésios para aprender mais a respeito desse assunto. É um livro da editora Vida Nova e que tem uma série de comentários de todos os livros da Bíblia, e esse é um deles.
Bom, vamos agora para o objetivo da lição de hoje. Qual é o objetivo da lição de hoje? É aquilo que nós nos propomos nesta manhã a aprender. A lição de hoje, o objetivo, nós temos 3 objetivos unidos em um só e interrelacionados. Nós vamos aprender que Jesus é a base fundamental da igreja, ou seja, ele é o alicerce da igreja. Nenhuma igreja cristã, não é, se fundamenta sem ser na base da doutrina do Senhor, consequentemente a doutrina dos apóstolos. E também a igreja, corpo visível de Cristo, ela é edificada sobre este fundamento, certo? É neste fundamento que nós vamos nos alicerçar e vamos estudar nessa manhã. Também vamos aprender a respeito dos fundamentos da doutrina dos apóstolos e a história do templo até quando a gente chegou para ser templo do Espírito Santo. Isso foi um processo ao longo da história da vida cristã que o Senhor desenvolveu. Bom, o ponto central da lição de hoje, como nós falamos, o ponto central da lição de hoje, como nós dissemos, é que o Senhor Jesus Cristo, ele é o fundamento da igreja. Ele é a pedra fundamental da igreja. Ele é aquele que fundou a igreja e edificou essa igreja. Esse é o ponto central da lição de hoje. Bom, começando do começo, como diz o Matuto, a partir da reconciliação com Deus que foi promovida por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando seu sangue, Cristo ele edifica a sua igreja tendo como fundamento da construção, ou seja, como alicerce da construção, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E nos torna agora templo e morada do Espírito Santo. Então, são as 2 bases em que nós somos edificados, é a base do alicerce da igreja corpo invisível de Cristo, é o próprio Cristo, e a igreja ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos que deram continuidade aos ensinos de Cristo e também pelo testemunho dos profetas. Não é a doutrina dos profetas, é o testemunho dos profetas que falavam inspirado por Deus a respeito das verdades apreendidas do Senhor. Então nós vamos estudar nesse primeiro tópico da lição de hoje o nosso edifício espiritual. Vamos aprender a respeito do santuário judeu, depois o santuário cristão e depois Jesus como pedra angular. Uma construção, ela requer cuidados, não é? Ela requer que nós edifiquemos, certo? O próprio Jesus, ele nos ensinou que nós somos, que há um alicerce, né? Que existe um alicerce. Somos um edifício espiritual. E para se construir determinada casa ou fazer alguma construção, nós precisamos ter um alicerce. Para explicar melhor a respeito do que é um alicerce numa edificação e a importância dessa edificação, nós convidamos o professor Alan Jackson, que também é engenheiro. Ele, com mais propriedade, vai falar a respeito da parte técnica do que seja uma edificação. E é o que nós vamos apresentar agora. O irmão Alan estará mostrando para nós qual é a importância de uma fundação para uma edificação. A paz dos seus irmãos, aqui quem fala é o irmão Alan. Tendo em vista que a lição deste domingo tem como título Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, o irmão João Ribeiro ele nos pediu que fizéssemos aqui algumas considerações a respeito da importância das fundações sob o ponto de vista da engenharia. A gente sabe que muitas vezes nos sermões, nos estudos, faz-se exatamente essa comparação, né? Com a fundação com o alicerce de uma edificação.
Cristo, no Sermão do Monte, ele fala da necessidade de uma casa ser edificada sobre uma rocha, sobre uma base sólida. Mas qual seria, irmãos, então, a função das fundações em um prédio, em uma edificação? É exatamente receber todas as cargas, né, que a gente chama, receber todo o peso do edifício e transmitir esse peso para o solo. Resumidamente, a função da fundação é essa. Mas para que essa operação ela se dê, ela ocorra de uma forma segura e correta, é preciso que a fundação ela tenha a resistência adequada, ela seja bem dimensionada. E tão importante quanto a fundação também é o solo que vai receber essas cargas. O solo também precisa ser firme o suficiente, né, ter a resistência adequada para que ele receba as cargas e para que ele não se deforme, ou seja, para que não haja um afundamento excessivo no solo. Um exemplo clássico que a gente tem é o da Torre de Pisa na Itália, né? Aquela torre que é inclinada exatamente porque o solo ele deformou bastante, houve um afundamento excessivo. Uma premissa bastante importante na engenharia é a questão da economia. Porque, meus irmãos, não adianta a gente construir uma fundação, né, forte além do necessário e torná-la muito cara. Ou seja, vai ser pouco econômica essa construção. Então é necessário que a gente faça o quê? Que a gente dimensione corretamente aquela estrutura. Ou seja, que a gente calcule todas as cargas, todos os pesos da edificação, que a gente estude o solo em que ela vai ser edificada, para que nós tenhamos a melhor solução, né, técnica e economicamente para aquela construção como um todo. Afinal, a fundação ela é importantíssima exatamente porque ela recebe todas as cargas do edifício. Então, irmãos, era essa nossa abordagem aqui. Eu espero que os irmãos tenham uma aula abençoada, que o Senhor nos ajude, nos guarde, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Então nós vimos aí com o nosso irmão Alain a importância de uma edificação em uma construção. Né? Precisamos ter uma fundação firmada em bases sólidas, não é? O solo precisa ter cuidado, não é? Como ele explicou ali a Torre de Pisa, que é a inclinada, justamente para que a gente tenha cuidado para edificar a nossa vida espiritual sobre a rocha que é Cristo Jesus e não sobre a areia, porque vindo os ventos, não é? O que acontece? O que acontece é que a gente pode sofrer um dano e nossa edificação pode até ruir. Porém, se nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, nós estaremos seguros. Bom, vamos ver agora a respeito do santuário dos judeus, né? Na lição, o comentarista com muita propriedade, ele fala a respeito do santuário, não é? E para falar de santuário, a gente precisa remontar a história do santuário. Como é que se chegou aos templos, como é que se chegou depois ao templo do Espírito Santo, que somos nós. Como se deu essa história? Deus ele trabalha de maneira objetiva, de maneira sábia, e ele começa-se inicialmente lá em Gênesis 4:26, quando ali o descendente de Adão, não é, se começou a invocar ao Senhor em algum lugar. Não é? Em algum lugar, a Bíblia não diz onde, mas ele começou a invocar ao Senhor. Bom, depois começou-se a prática de construção de lugares de sacrifício. Né? Gênesis 8:20, como os irmãos estão vendo aí, e podem acompanhar em suas Bíblias, Gênesis capítulo 8, verso 20, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, fala a respeito disso. Desde a antiguidade, começou-se a construir altares.
os povos politeístas também construíam seus altares. E o povo de Deus, o povo de Israel, também começou a edificar os altares ao Deus verdadeiro. Né? Noé, ali no início da reconstrução da história humana, depois que ele sai da arca, ele levanta um altar ao Senhor, toma animais limpos e aves limpas e oferece em sacrifícios sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e não mais amaldiçoou o homem como fizera na época de Noé. Então, irmãos, já estamos vendo uma prática de busca de adoração a Deus e de um lugar de adoração a Deus. Ainda não existia um lugar fixo, mas as pessoas já começaram a adorar. E assim fizeram os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó e o próprio Moisés. Em Êxodo 24:4, Êxodo 24:4, a gente pode dar uma paradinha aqui e ver aqui, ó. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Então aqui nós já vemos a identificação de um lugar de adoração. Né? Moisés, ele constrói um altar, mas aqui a Bíblia já define esse lugar, que é no Moisés, um altar ao pé do monte. Então já está sendo mais preciso o lugar de adoração. Né? E também foram construídas os tabernáculos, né? Os tabernáculos, os santuários, na época de Moisés. Né? O tabernáculo, ou no original tabernacular, é Deus habitando entre nós. Esse Deus que mora lá na eternidade, um Deus que nós não conseguimos contemplar visivelmente, ele amorosamente e como uma prova de aproximação do homem e com o homem, ele agora resolve tabernacular, ou seja, o que é? Se revelar num tabernáculo, certo? Num lugar, num santuário. Né? Êxodo 25:8. Nós vamos ver. Diz assim, ó, e quando Deus dá as orientações a Moisés para criar toda aquela estrutura que nós estudamos na lições passadas, próximas, Deus constrói toda aquela estrutura e com aquela estrutura, não é, ele orienta assim a Moisés: e me farão um santuário, um lugar de adoração, para que eu possa habitar no meio deles, segundo a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que ele procura se aproximar do homem. Adão pecou, Adão caiu, fugiu, Deus foi ao encontro dele. E o plano de Deus é sempre um plano voltado para a reconciliação do homem com ele. Por isso, no início, os homens ofereciam sacrifícios, os patriarcas ofereceram sacrifícios, Deus respondia com fogo do céu, não é? Havia também as manifestações chamadas de teofania, onde Deus se revelava ao homem em forma de anjo, né? O anjo do Senhor, aqui uma espécie de teofania, representando a própria presença do Senhor. Mas Deus queria habitar entre o seu povo. Por quê? Porque ele nos ama, porque ele ama seu povo, porque o povo de Israel era um povo escolhido, e ele resolveu caminhar junto com eles e orientou Moisés a criar aquele tabernáculo. Certo? E essa era a habitação do Senhor entre o seu povo. Depois, acontece também
uma cena de um tabernáculo em Siló, que é quando Ana vai ao templo orar. Quando esse templo ainda não era um templo físico, era ainda o tabernáculo, certo? Só para os irmãos terem ideia, quando Ana entra no tabernáculo e ora, e o sacerdote dá promessa a ela, e ela sai do templo, aquele templo, né, era um tabernáculo que estava montado e que ela foi adorar a Deus. O templo era símbolo e orgulho da religião judaica, né? E depois a gente vai ver lá na frente, mas Deus também falou para Isaías que a minha casa seria casa de oração, né, para todos os povos. Deus, está aqui em Isaías 56, 7 e 8, se a gente for ver. Se os irmãos estiverem vendo bem aí, por favor, dê um retorno aqui para mim, para a gente saber se está chegando normal a transmissão, sem cortes, se o áudio está bem, se está tudo perfeito, para que a gente possa ter um feedback aí dos irmãos. Desde já nós agradecemos a participação dos irmãos e as suas orações. Aqui em Isaías, no capítulo 56, Deus fala a respeito da sua casa. 56, 7 e 8. Também os levarei ao meu santo monte, o lugar, né? E os alegrarei na minha casa de oração. Olha como é bom ir para a casa de oração, a gente se alegra. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. A casa de oração é casa de sacrifício e de louvor. Porque a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel, e ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos, ou seja, nós, não é? Deus, ele estimula, orienta os irmãos a irem ao monte, na casa de oração, para adorarem a ele, se alegrarem nele e oferecerem sacrifícios de louvor e adoração a Deus, ofertas pacíficas em cheiro suave ao Senhor. Daí a razão da casa do Senhor. Bom, vamos agora o que é o templo do Senhor. Esdras 3 e 10. Existe agora o templo do Senhor. Também o templo é Kadosh, é um templo santo. Vamos para Salmos 79, 10. Salmos 79, 10. Salmos 79, 10. Salmos 79, 10. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome, porque diriam as nações, manifesta entre as nações a vingança do seu sangue, dos seus servos que é derramado, chegue à tua presença o gemido do cativo. E aí ele estimula a procurar um lugar de adoração. Certo? Salmo 79, 1. Né? Ó Deus, as nações invadiram a tua presença, profanaram o teu santo templo e reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Bom, se a gente for lá para 2 Crônicas, Deus agora já, o povo para de peregrinar e, consequentemente, o tabernáculo já não fazia sentido e nem tinha mais lugar para adoração. Então, no livro de 2 Crônicas, no livro de 1 Crônicas, no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel,
que é assim chamado, primeiro livro das crônicas do rei de Israel, Davi se propõe a construir o templo do Senhor. Já não existia mais tabernáculo, já não existia mais lugar para colocar os utensílios do Senhor. Então o anelo do coração de Davi, que foi escolhido para ser rei de Israel, e Deus prometeu que não mais teria interrupção no reino de Israel, sempre haveria alguém para cuidar do reino de Israel. Deus agora sensibiliza o coração de Davi, um homem sensível, um homem de louvor, de adoração. Ele resolve e toma a decisão de construir o templo. Só que os projetos, e ele faz todo o projeto, levanta todos os recursos, faz um projeto. Quando a gente vai construir uma casa, em primeiro lugar tem que ter um projeto, nem que seja um rabisco, um quadrado com as paredes no meio, para o pedreiro pelo menos identificar os compartimentos daquela casa. Outros, né, também usam a figura do arquiteto, do design de interiores, para fazer uma construção mais sofisticada, usa o engenheiro para calcular a fundação, olha como é importante a fundação, também para construir, para como fazer, ver o lugar do sol, ver o lugar do vento, tem uma série de fatores para construir uma casa, uma edificação. Davi, ele faz o projeto da construção do templo, ele levanta os recursos, só que quando chega na hora de fazer isso, acontece um problema. Ele diz assim, ele reúne o povo e diz assim: ouçam, meus irmãos e povo meu, o meu propósito do coração era edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para os estrados dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar. Então, o objetivo da construção do templo de Davi, que seria o templo de Salomão, era arrumar um lugar de adoração para o povo. Ele arruma um lugar para colocar a arca e também ele reconhece, ele é tão humilde e ele reconhece a grandeza de Deus de tal forma que aquele templo serviria para Deus fisicamente apenas como um lugar de descanso dos pés do Senhor. Um estradozinho para Deus colocar os pés. De tão grandioso que Deus era. E o templo de Salomão era uma coisa gigantesca. Mas Davi, ele recebe uma orientação profética e diz assim: porém, Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito, muito, muito sangue. O negócio era sério. O negócio era muito sério. Então, o que é que ele faz? E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu Deus a Salomão para se assentar no trono do Senhor no trono do reino do Senhor sobre Israel, e ele me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi. Deus escolheu Salomão para construir o templo. E Davi faz o projeto, levanta as ofertas, morre, não é? Passa para o Senhor, dá orientações a Salomão, e Salomão começa os preparativos, né? No capítulo 2, verso 1 das Segundas Crônicas, resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também a casa para o seu rei. E esse versículo é interessante, irmãos, porque ele traduz duas condições que nós vemos em Davi. É que Davi, ele pediu sabedoria a Deus, não pediu riquezas. Deus deu riquezas e sabedoria a ele. Deus deu a responsabilidade dele construir o templo, mas Deus também deu a ele a responsabilidade de construir, edificar a sua própria casa, o seu próprio palácio. O que podemos compreender dessa lição é que Davi, ele tinha cuidado com o santuário, mas ele precisava, a construção do santuário, a igreja, mas ele também precisava ter cuidado com a sua casa. Hoje não estamos congregando como gostaríamos de estar, mas
enquanto estávamos congregando, né, nós corremos a tentação de entrarmos no ativismo religioso tão grande que temos tempo para edificar a casa do Senhor, mas muitas vezes nós não temos tempo para edificar a nossa própria casa, a nossa família. Eu creio que Deus está usando esses tempos presentes de angústia, de isolamento, para que nós comecemos a cuidar mais da nossa edificação familiar, nossa casa, nossos filhos, nossa família, nossa esposa. E também Deus quer que a gente edifique o corpo de Cristo, não é? Continue edificando o corpo de Cristo, apesar de sentirmos imensa falta do templo. E foi isso que Salomão fez, certo? Ele constrói o templo, ele resolve edificar a casa do Senhor. Depois de resolver, ele tomou a decisão de construir. Já tinha o material, já tinha o projeto, mas, irmãos, devemos passar para o passo seguinte. Não adianta você construir um projeto de vida sem dar um passo adiante. Se Deus já lhe orientou para você fazer, então você tem que fazer a sua parte e começar a construir, como diz aqui em 2 Crônicas 3:1, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado, e começou a edificar o templo. Então Davi, ele começa essa construção. Depois, no capítulo de número 5, aí depois que ele constrói tudo, coloca todos os elementos, né, executa todos os projetos em grande abundância, com peças de ouro, de bronze, com os candeeiros, com as lâmpadas, e aí quando está tudo pronto, aí no 5, capítulo 5 de Crônicas, diz assim, 2 Crônicas, assim se acabou também toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas de Davi, seu pai, que o seu pai havia edificado, a prata, o ouro, os utensílios, ele pôs na casa do Senhor. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os príncipes das famílias para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, a cidade de Davi, que é Sião, para o templo, e todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa. Irmãos, o templo de Salomão era suntuoso, era grandioso. E esse templo, ele foi inaugurado numa festa grande, né? E Salomão convida os seus príncipes, a sua liderança, os seus ministros, e também o povo em geral para virem à inauguração do templo, e é feita uma grande festa, certo? Bom, depois da construção, depois eu vou falar da sinagoga, depois da construção, o que é que acontece? O que acontece é que Salomão ora a Deus, né? E diz, aqui, em 2 Crônicas capítulo 6, verso 19, 18, ele diz assim, mas de fato, Deus, tu habitarias com os homens na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Olha a humildade de Salomão. Aí ele vai à frente. Então ele faz a súplica. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa. Que oração maravilhosa, né? Oração pedindo a presença de Deus naquele lugar. Ele ora assim, e põe-se diante do altar do Senhor, e ora ao Senhor. E, tendo acabado de orar, Salomão, capítulo 7, de 2 Crônicas, desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa.
Coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando Deus aprova os nossos projetos, quando a gente faz algo para Deus e Deus responde com a sua Shekinah, com a sua presença, com a sua glória. Depois disso, Salomão, ele agora recebe resposta de Deus. De noite, segundo Crônicas 7:12, diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão. Ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Aí ele diz: se eu tirar as chuvas, cessar as chuvas, se eu mandar pestes de gafanhotos ou pestes sobre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um versículo que nós estamos usando muito, segundo Crônicas 7:14. Existem uns passos aí. Deus quer se manifestar em nossas vidas. Agora ele pede que nós nos humilhemos, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei, virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom, posto isso, depois acontece algo extremamente desagradável. O povo se afasta dos caminhos do Senhor depois da morte de Salomão, e o que resulta, para a gente encurtar a história, é que o povo, né? O povo, ele é tomado, a cidade de Jerusalém é tomada, é invadida, é destruída, seus muros são derribados, o muro da cidade, o templo é destruído, as peças preciosas de ouro, de prata são levadas pelo rei de Babilônia, não é? E só resta a lamentação. E Deus profetizou 70 anos de cativeiro, 70 anos de vergonha. Os judeus que estavam lá em Babilônia penduraram suas harpas nos salgueiros e não podiam cantar porque não tinham alegria para cantar. E aí o que acontece? Acontece é que eles, aprazado o tempo de 70 anos, eles começam a voltar. Deus levanta Zorobabel, Esdras, Neemias, e eles começam a reconstrução do templo. Se os irmãos verem lá no livro de Esdras, no livro de Jeremias, eles vêm, em 52 dias eles reconstroem um muro, eles também reconstroem a casa, o templo do Senhor, não é? Para adoração ao Senhor, sofreram oposições, não é? Foram argumentar, os inimigos de Neemias, de Zorobabel e de Esdras foram reclamar com o rei de Babilônia, que tinha autorizado a construção, mas ele continuou com a posição firme de deixar construir um templo. Eles reconstruíram o templo, certo? Foi a segunda construção do templo, certo? Enquanto isso, os judeus, eles adoravam nas sinagogas, né? Como vocês estão vendo aí, que era provavelmente a designação das reuniões dos templos deles no tempo do exílio. Não tendo templo, os judeus se reuniam ao sábado para ouvir a lei nas sinagogas, e a prática continuou em vários edifícios depois da volta do exílio. É por isso que nós vemos sempre se falando a respeito de Jesus, pregando na sinagoga, né? Paulo na sinagoga. Os judeus tinham como se fossem congregações. Tinha o templo central, o templo grande de Salomão, e depois tinha as congregações. Alguns anos antes de Cristo, Herodes assume o domínio daquela região, né? E anos antes de Cristo, ele, para fazer uma política de boa vizinhança com os líderes religiosos, ele reconstrói, ele reforma o templo, né? Que aí seria chamada a terceira construção do templo, que na verdade foi uma reconstrução do templo de Israel. Bom, o importante, irmãos, é nós vermos o significado do templo, né? O santuário cristão. Primeiro, Deus está buscando o homem, e diz assim Deus a Adão: onde estás, Adão? Deus procurando Adão e encontra ele escondido no meio da mata.
Mas Deus não desiste do homem, diz que faz promessa a ele, dizendo que da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E em Hebreus 1:1 diz assim, que havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, aos nossos pais por meio dos profetas, em visões, em revelações, né, em palavras proféticas, quando eles diziam assim diz o Senhor, o profeta era aquele, a diferença entre sacerdote e profeta é que o sacerdote levava a Deus as ofertas de sacrifício para aplacar a ira de Deus, os holocaustos apresentava ao Senhor em favor do povo. O profeta, ele recebia a mensagem de Deus e trazia para os homens. Então, Deus, havendo falado nos últimos tempos por meio dos profetas aos pais, nesses últimos dias nos falou por intermédio do Filho. O Filho agora veio para habitar no meio do seu povo. Bom, existe uma outra promessa. Uma promessa agora, Deus, os irmãos veem que Deus está se aproximando mais ainda do homem. Os altares, o tabernáculo, o templo de Salomão, o templo reconstruído, e agora Deus quer se aproximar mais. E lá em João 14, 16, 17 diz assim, Jesus dizendo em sua despedida, ele diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode perceber porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e estarei convosco. Enquanto isso, ele diz assim, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, outro semelhante a ele, certo? Para que fique convosco para sempre. Aquele é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo de Deus. Ele pode receber o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e a partir daí, em arrependimento e ato de fé, recebe o Espírito Santo da promessa. Certo? Então, ele diz assim, vós o conheceis, o Espírito Santo, porque habita convosco e estará em vós. É interessante notar, irmãos, que lá em João, no capítulo 4, quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, ela começou a falar de coisas da liturgia, de onde se devia adorar, não é? Vamos aqui em João 4, pode abrir sua Bíblia. João 4. Graças a Deus, nós agradecemos desde já aos amados irmãos que estão acompanhando a nossa videoaula. Que Deus abençoe ricamente cada um de vós e que possais ser edificados por meio da palavra do Senhor, que é viva e eficaz e não é de particular interpretação. Eu não sou dono da verdade, irmãos, mas o Espírito Santo é quem nos orienta para que possamos falar das coisas de Deus, procurando fazer conforme tudo quanto está escrito. Aqui em João, no capítulo 4, versículo 20, a mulher samaritana diz para Jesus, Senhor, os nossos pais adoravam neste monte, no monte lá de Samaria. Vós, entretanto, dizeis que é lá em Moriá, em Jerusalém, que é o lugar em que se deve adorar. Qual foi a resposta de Jesus? Aqui se fala de templos. As comunidades estavam divididas. O povo de samaritano não se comunicava com os judeus e vice-versa, não mantinham relações próximas. E aí a mulher, preocupada, mas sabendo da profecia, da promessa do Messias, reconhecendo que Jesus era profeta, chegou e disse, mas Senhor, então onde é o lugar certo para a gente adorar? É na minha igreja ou é na igreja dos judeus? E Jesus disse assim, o Pai procura os
os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Agora ele já estava quebrando o paradigma da reunião física no templo, ainda que importante, como elemento de união, de oferecimento de sacrifícios, de holocaustos e de congregação e de comunhão entre irmãos, mas agora ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque este Espírito Santo habita entre vós e estará em vós. Ele habita, mas além de habitar convosco, ele vai morar dentro de vocês. Nós somos agora templo e morada do Espírito Santo. Bom, os templos, eles não podiam conter a Deus, né? Tem várias referências aí. E agora chega o cumprimento dessa promessa. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós sois edificados para quê? Para quê? Para que nós somos edificados? Para sermos a melhor igreja do Brasil, para termos a melhor liturgia, o nosso worship é o melhor de todos, nossos pregadores são os melhores de todos. Será que é para isso? Nosso templo é riquíssimo, nosso templo é reconhecido e é visitado por muitos, mas será que foi para isso que Jesus fez a promessa? A promessa de edificação é sobre o fundamento dos apóstolos, que a gente vai ver, e o testemunho dos profetas, para que nós juntos, sejamos edificados para sermos morada de Deus em espírito. Irmãos, aquele que está em Cristo, nova criatura é, todas as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. E agora nós vivemos uma vida andando em espírito, em novidade de vida, e não mais na carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora nós somos um em Cristo Jesus, na dimensão espiritual. E essa edificação, toda edificação, ela precisa de um alicerce, ou seja, um baldame, um lugar onde possa ser edificada, onde possa ser construída, né? E Cristo, ele era a pedra angular. O que era a pedra angular? Era a pedra principal. As edificações, elas não eram amarradas com argamassa, com traço de areia e cimento, não. Os tijolos eram pedras gigantescas. Diz aqui o texto, né, que foi encontrado nas escavações arqueológicas lá em Jerusalém, uma pedra com um tamanho de 12 metros de comprimento. Eram pedras gigantescas. Então Jesus é a maior de todas as pedras na edificação da igreja. Ele é a pedra mais importante, a pedra principal, que foi posta no canto do prédio, para amarrar. Os irmãos sabem o que é mourão? Lá no interior, o mourão é aquela estaca maior, mais forte, que é colocado nas esquinas das cercas, né, do cercado. Para quê? Para sustentar a tração de um lado e a tração do outro, das estacas e dos arames. Jesus é a pedra principal, de onde dali são encaixados, e aí precisa estar encaixados. Não podia ter brecha. No reino de Deus a gente não pode deixar brecha. Precisamos estar ligados na pedra fundamental que é Cristo, sem brechas. E aí, e assim firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Linheiro, passado o prumo e a linha. Precisamos estar edificados sobre essa pedra principal que é Jesus. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada pelos judeus se tornou a pedra de esquina. Vamos lá para Salmos 118, 22. Salmos 118, 22. Vamos abrir nossas Bíblias. Se você tiver vendo essa
ministração e queira fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, você pode mandar nos comentários aqui embaixo e depois a gente responde, tá certo? A gente não pode responder agora porque não dá tempo a atender os questionamentos no momento da ministração, mas a gente tem o prazer de dar o retorno para os irmãos. Salmo 118, verso 22, diz assim, ó. O 17 diz assim, o 21 diz assim, Salmo 118, 21. Render-te-ei graças, porque tu me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. Cristo aplicou esses versículos à sua própria rejeição. Se a gente for lá em Mateus 21, 42 a 44, hoje é dia de a gente abrir a Bíblia, viu, irmãos? Pode pegar sua Bíblia e a gente vai navegar pela Bíblia. Mateus 22. Mateus 22. Vamos lá. Vamos aqui. Deixa eu pegar aqui a referência direita, para não me enganar. Salmos 118. Salmos 118, que diz que ele é a pedra angular que foi rejeitada. Salmos 118, 22. Mateus 21, 42 e 44. Mateus 22, 41 e 44. Vamos lá. Mateus 22, 41. Aqui, ó. Jesus reunido e os fariseus perguntaram: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes: de Davi. Como, pois, Davi pelo Espírito te chama de Senhor? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos seus pés. Ou seja, Jesus, ele é a base da igreja do Senhor. Certo? Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Jesus mesmo afirmou. Vamos lá para Marcos 12, 10. Marcos 12 e 10. Ainda não lestes essa escritura, que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus se afirmando e colocando ele mesmo, revelando que ele era a pedra principal, a pedra angular. E assim nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, como disse nosso irmão Alain no início da aula, né? Nós precisamos edificar a nossa casa sobre um alicerce seguro, que é Jesus, que é a rocha em quem nós edificamos as nossas vidas. Bom, vamos ver o fundamento. Aprender a respeito do fundamento dos apóstolos, o conceito de apóstolos, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Apóstolo significa mensageiro, aquele que é enviado por Deus, um embaixador. Oficialmente, uma pessoa comissionada por Cristo. Se refere, olha como é interessante, se refere aos 12 escolhidos por Jesus, que foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim também Paulo foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Então, o ministério apostólico, como alguns se intitulam apóstolos e dizem ser apóstolos e se autoconsagram apóstolos, na verdade, apóstolos no sentido bíblico, ortodoxo, não é? É que existiram apenas com o ministério de Cristo, os apóstolos que caminharam com Jesus e também o apóstolo Paulo, que foi chamado, ele disse, como um abortivo, ou seja, eu nasci fora da hora, mas ele também era apóstolo, né? E Deus deu também uns para apóstolos, né, e outros para profetas.
Aí está a sequência importante dos dons ministeriais. Primeiro apóstolos, depois profetas. E a lição de hoje fala que nós somos edificados no fundamento da doutrina dos apóstolos e também no testemunho dos profetas. Então, irmãos, nós precisamos perseverar na doutrina, certo? Vamos ver aqui o conceito de doutrina. O que é doutrina? A doutrina é aquilo que o pastor ensina no culto de doutrina, no culto de instrução. Sim. Mas qual é o conceito bíblico de doutrina? Vem da palavra didaquê, do grego, né? Que significa ensinamento. Quer seja aquilo que é ensinado, o conteúdo, quer o ato do ensino. Então a doutrina tanto é o conteúdo como o ato do ensino das Sagradas Escrituras. A didascalia, né, denota, que também é um termo derivado de didaquê, é aquilo que é ensinado, é o conteúdo, é a doutrina. Na última parte do versículo, né, nós vemos aqui que é ensino ou instrução. E aí tem várias referências, os irmãos podem procurar aí no dicionário Divine, e se você não tiver, pode procurar aqui também esse vídeo vai ficar na minha linha do tempo e você pode consultar e com calma você ir levantando esses versículos. Nós, irmãos, enquanto professores, somos orientadores. Nós não somos donos da verdade. A verdade é Jesus Cristo, a verdade que liberta. Mas essa verdade você precisa buscar por si, não é? Por meio estudando essa lição, assistindo uma videoaula, indo para a escola bíblica dominical, indo para o culto de doutrina, aprendendo do seu pastor a doutrina santa do Senhor, né? Não fazendo... Irmãos, só um detalhe. Falando sobre doutrina. Doutrina é ensinamento, né? Doutrina não é linha de alimentação de self-service, onde você escolhe comer o que você quer. Não. Doutrina dada segundo a orientação de Deus, por meio do homem de Deus, quando houve um problema lá na igreja que os discípulos estavam recebendo reclamações de que os gentios não estavam sendo atendidos na assistência social, e aí os apóstolos foram chamados, aí eles resolveram separar 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para fazer o serviço de diaconia da igreja, ou seja, atender a essas necessidades. Enquanto isso, eles disseram, nós nos dedicaremos, em Atos 6, ao ministério da oração e o ministério da palavra do ensino. Enquanto pastor, o ministro tem a responsabilidade de ensinar as ovelhas e dar o alimento para as suas ovelhas. Não é? E aí, quando o ministro dá o seu ensino, né, eu já estou aqui com saudade do meu pastor que ensina de maneira maravilhosa a palavra de Deus nos cultos de doutrina, a gente não pode ficar escolhendo comida para comer. Na doutrina, não. Deus falou para Ezequiel, se eu não me engano, você tem que comer o rolo todo, coma o rolo todo. Ele pode amargar na boca, mas quando descer no ventre, ele vai produzir saúde. É o ensino da palavra de Deus. A igreja precisa se firmar no ensino, na instrução, na orientação. Muito bem. Então, precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42 diz assim, que a igreja perseverava nas reuniões, na doutrina dos apóstolos. Mas a doutrina era dele? Não, era de Jesus. Paulo, ele teve a ousadia de chegar e dizer assim, segundo o meu evangelho, ele ensinou assim. Mas era o evangelho de Jesus, de Paulo? Não, Paulo não tinha um evangelho pessoal, não é? Ele não tinha um ensino pessoal particular dele, ele tinha um ensino dado por Deus para o alcance das pessoas. E aí, a igreja primitiva perseverava na doutrina, no ensino dos apóstolos. Jesus passou cerca de 3 anos, irmãos, ensinando aqueles 12 homens. Um deles se perdeu, foi escolhido outro para o lugar dele. Paulo também veio depois. Paulo passou, irmãos, cerca de 3 anos, 3 a 4 anos, no deserto da Arábia, depois que ele se converteu, recebendo de Deus ensinamentos lá no texto bíblico que a gente
lê lá na Santa Ceia, diz assim: porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Ele aprendeu. O obreiro fiel, ele recebe do Senhor, é um dispenseiro. É um despenseiro. Sabe o que é um dispenseiro? É aquele que cuida da dispensa de um almoxarifado de uma empresa. Ele vai lá e a pessoa pede: eu estou precisando disso. Vai lá, ele pega e entrega. Ele é fiel. Nada é dele. Ele pega de Deus e entrega. Essa é a doutrina dos apóstolos, certo? Então, o fundamento da igreja não são os apóstolos em si. Olha como é interessante isso. Igreja apostólica, e tem a foto do camarada maior do que a parede, e as pessoas seguem aquele apóstolo cegamente, as suas orientações e instruções. Foi um trovão, viu, irmãos? Mas não se assuste, não. Glória a Deus. Então, aqueles homens se auto-intitulam apóstolos, mas a doutrina, o fundamento da igreja não é o apóstolo, mas é o ensino doutrinário dos apóstolos, que receberam e aprenderam do Senhor. É a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras sagradas. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a instrução, a doutrina, para repreender, para corrigir, para educar, para redarguir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa é a finalidade da doutrina, instruir o homem para toda boa obra. Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Qual é a fonte dessa doutrina? Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. A fonte é Cristo, né? A fonte é Cristo. Está aqui. Romanos 6,17. Vamos para lá. Romanos 6,17. Paulo, ele foi o maior doutrinador da igreja depois de Jesus, né? Os irmãos sabem. Então, aqui em Romanos 6,17, vamos ler esse versículo, que é interessante. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo viestes... mas graças a Deus, porque em outro tempo nós éramos escravos do pecado. Porém, nós viemos, ele diz assim, vocês vieram, aos romanos, né, a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A doutrina, ela tem um papel didático, mas também tem um papel prático, de se ouvir, aprender e se colocar em prática. Não adianta você ter um arquivo, um HD de 1 tera de versículos na cabeça e não colocar nenhum em prática. Né? Tiago disse assim que nós precisamos ser praticantes e não apenas ouvintes, nos enganando com falsos discursos. Mas a parte de dizer um falso discurso? Não. Mas pode se tornar se eu não der ouvidos e colocar em prática. Então a fonte dessa doutrina é vinda do próprio Senhor. Paulo mesmo disse, porque o que recebi do Senhor, isso também vos ensinei. E a firmeza na doutrina. A revelação dos apóstolos nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior, ou por meio de outras doutrinas. Né? Tinha doutrinas de Balaão, né? Lá em Apocalipse fala, para uma das igrejas, doutrina dos nicolaítas, falsas doutrinas, falsos ventos de doutrina. Isso já existia na época, a época de Paulo. O gnosticismo, né, dos gregos, né, a alegoria dos judeus, né, o politeísmo das tribos ao redor, tudo isso, a adoração a Baal, aos Baalins, a Afrodite, a deusa da fertilidade, né, mesmo em Éfeso, que Jesus combateu, né, quando ele foi lá e
e ensinou aquela igreja durante 3 anos, salvo engano. Ele formou um corpo de obreiros ali e ele foi expulso dali porque a doutrina dele era tão cheia da graça que as pessoas começaram a se converter, começaram a queimar os livros de magia, começaram a deixar de comprar as imagens de Artemis e do templo de Diana dos Efésios, e aí precisamos estar firmes para que nenhum vento de doutrina venha nos abalar, não é? Para que nenhum vento de doutrina venha nos abalar. Então precisamos o quê? Estar edificados para a morada de Deus, né? Onde todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo de desenvolvimento contínuo e harmônico dos crentes. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Paulo chegou uma ocasião e disse assim: rapaz, para a igreja de vocês eu queria dar um caldo de mocotó, uma feijoada bem forte, um pirão de perna de boi bem forte para vocês, mas vocês não aguentam. Por isso que eu ainda continuo dando leite racional, o leitinho, mamadeira. Mas se você criar uma criança em mamadeira até os 18, 20 anos, ele vai atrofiar e corre o risco de ficar anêmico e até morrer. Você, meu amado irmão, busque ao Senhor, conhecer ao Senhor e prossiga em conhecer o Senhor. É isso que a palavra de Deus nos fala, né? Para quê? Para que esse edifício bem ajustado cresça. Precisamos estar bem ajustados, né? Um dos problemas que nós vivemos hoje em dia é o excesso de denominacionalismo que nos separa entre nós, não é? Um irmão às vezes não compreende uma orientação de um pastor por um motivo ou outro e diz: não, eu vou agora sair. Se ele fosse para uma outra igreja, tudo bem, mas agora ele inventa de criar uma nova denominação de tantas quantas já tem na face da terra. Mas isso é outra questão, é apenas para ilustrar que nós precisamos nos reunir, nos unir, estarmos juntos, entrelaçados. Essa crise de pandemia que nós estamos vivendo, ela requer de nós unidade. Unidade para que Deus comece a operar. É só isso que eu tenho a dizer. Precisamos de unidade entre nós mesmos. Ah não, porque o meu departamento é o melhor, o meu departamento é o tal, o meu departamento... Não existe meu departamento, não existe minha igreja, existe a igreja do Senhor. Corpo de Cristo. Agora é claro, nos congregamos na nossa congregação, eu amo minha congregação, gostaria muito de estar lá ministrando, quem sabe, ou recebendo ministração na EBD nessa hora, infelizmente não é possível por esses tempos, mas somos o corpo invisível de Cristo e precisamos reconhecer esse valor, e para isso precisamos estar ligados uns aos outros, em Cristo Jesus. Bom, o crescimento da igreja também depende antes de tudo, de sermos bem ajustados a Cristo. Não existe um crescimento espiritual se eu não tenho ligação com Cristo. Você pode até estar crescendo ministerialmente, você pode até estar galgando os postos da carreira eclesiástica, mas isso não significa, ou isso precisa ser acompanhado de um crescimento espiritual. E, aliás, esse crescimento ministerial e pode e deve ser consequência de um crescimento espiritual, certo? E também nós precisamos mostrar a evidência por meio dos frutos do Espírito, para prosseguirmos até alcançarmos a medida completa de estatura perfeita, de varão perfeito em Cristo. Nós não vamos citar as referências, mas os irmãos têm aí, podem consultar depois para analisarem. Já demos o conceito de doutrina. Bom, o Templo Santo do Senhor é um lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Não se refere a uma estrutura material, diz o comentarista, mas sim ao crente que se tornou o templo santo. Agora, irmãos, o templo é eu, ou sou eu e é você. 1 Coríntios 3,16. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho para entrar um pouquinho de iluminação. Está chovendo, irmãos. O trovão está chegando aqui. Não sei se está chegando aí
na casa de vocês, mas glória a Deus que o Senhor se manifesta, né, por meio do firmamento, que anuncia a obra das suas mãos. Vamos lá para o versículo que nós citamos, 1 Coríntios 3,16. Vamos lá. Não sabeis vós, olha Paulo ensinando aos coríntios, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E tem mais. E se alguém destruir o templo, o santuário de Deus, que é você, Deus vai destruir essa pessoa, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Meu irmão, se a gente parar aqui e terminar a lição, já é mais do que suficiente. Você agora é templo do Espírito Santo. E você, quando recebe uma visita em casa de uma pessoa da família ou alguém importante que você acha importante, um amigo, será que você não arruma a casa todinha para receber aquela pessoa? Não faz uma faxina geral? Não coloca tudo no lugar antes de receber aquela pessoa? E quanto mais Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, que habita em nós. E este templo precisa ser sagrado. É por isso que o Senhor orienta: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Corpo e alma e espírito sejam igualmente conservados irrepreensíveis até a volta do Senhor. Por quê? Por causa do templo que somos nós. É por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Claro, temos o lugar da liturgia do culto que precisamos, estamos sentindo falta, que é nos templos onde a gente promove a nossa sacrifício de louvor e adoração a Deus e ofertamos ao Senhor nosso culto, e também mantemos as relações de comunhão uns com os outros, que isso é o mover do Espírito no meio da igreja. Bom, separados do pecado, agora passamos a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o cristão recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. A lição de hoje, Efésios 2, 22. Estamos encerrando, viu, irmãos? Sei que os irmãos já estão apreensivos aí, mas já estamos encerrando. Efésios 2, 22. Ó. Então, voltando ao texto de hoje, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, o testemunho dos profetas. Esses profetas aqui não significam os profetas da antiga aliança, né? Os profetas que falavam aos reis, ao povo, como porta-voz de Deus, eram os profetas da nova igreja, do Novo Testamento. Tanto é que ele bota na ordem apóstolos e profetas, né? Que testemunhavam, né, de maneira eficaz, na inspiração do Espírito Santo, a palavra de Deus. Esses são profetas de Deus, certo? Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício é bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação no Espírito. Nós estamos sendo edificados para o Espírito morar dentro de nós, como mora. E morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita, né? Que é o templo de Salomão, que foi construído, destruído pelos babilônicos, reconstruído por Zorobabel, destruído novamente, né? reconstruído depois, reformado por Herodes, né? E é interessante notar, irmãos, que eles tinham tanto orgulho do templo, os judeus, que chegaram para Jesus quando saíam do templo e mostraram: Senhor, olha que edificação, olha que templo majestoso. Era motivo de orgulho nacional o templo. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E as pedras eram gigantes,
como nós dissemos. Tinha pedra de 12 metros de comprimento, encaixadas umas nas outras. Eu não sei como eles colocavam aquilo, mas dessa maneira eles edificavam. Glória a Deus. Glória a Deus. E eles edificavam, colocavam as pedras, não é? E aquelas pedras, o templo foi destruído pelos babilônios. Depois foi reconstruído por Zorobabel, Esdras, Neemias na volta do exílio. E o templo de Herodes, na época de Herodes, foi reconstruído o templo, certo? E foi até departamentalizado. Foi separado o lugar dos sacerdotes, o pátio dos gentios, né? E houve aquelas separações. Mas Deus, esse templo indicava um lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro dos crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Agora, irmãos, somos um corpo só. Não existe bárbaro, nem celta, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem gentio, nem alto, nem baixo, nem ocidental, nem oriental. Agora todos somos um em Cristo Jesus, formando o corpo de Cristo e edificando esse edifício. E para concluirmos, irmãos, finalmente, a comparação da igreja, nós aprendemos hoje que a comparação da igreja como um edifício. E o Senhor diz assim, veja, olha como a orientação que Deus deu por meio de Paulo, veja como cada um de vós está edificando sobre este fundamento. Que fundamento é esse? Antes que eu esqueça. Mateus 16, 18. Para nós encerrarmos. E agora vamos encerrar, irmãos, que os irmãos já querem ocupar de outras atividades, mas nós vamos encerrar agora, lendo Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. É isso? Olha aqui, ó. Jesus, ele faz uma pergunta singular para os apóstolos. Diz para eles, me diga uma coisa, vocês que andam por aí, no meio do povo, o que é que o povo diz que eu sou? Aí os apóstolos responderam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. E aí, Jesus fecha mais a pergunta, restringe mais a pergunta e diz, e vocês, o que é quem diz que eu sou? Aí Simão Pedro toma a palavra e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural ele não compreende as coisas de Deus. Mas ele diz assim, quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ele diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, né? E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, o que ligares na terra será ligado no céu. Algumas pessoas religiosas interpretam isso como se Pedro fosse aquele que faz a ligação dos homens com Deus, que tem a chave do céu. Na verdade, Jesus disse assim, vós sois edificados sobre a rocha. E que rocha é essa? É Pedro? Não. É a rocha que é Cristo, a pedra angular. Ele é que é a nossa base de edificação, onde nós montamos a nosso edifício enquanto corpo de Cristo sobre essa pedra principal e angular que foi rejeitada pelos judeus. E ele diz assim, sobre essa rocha. Que rocha é essa? A verdade que ele falou, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
o Deus que não morre, o Deus imortal, invisível, mas real, que estava ali encarnado, a verdade da ressurreição, a verdade das Escrituras que falavam de Jesus, a doutrina sã, a sã doutrina do Senhor, que destila como orvalho, está chovendo aqui agora. Então, destile a minha doutrina como orvalho, disse o Senhor lá em Deuteronômio. Então, a doutrina do Senhor, reconhecemos que Ele é a rocha principal dessa edificação, e essa rocha de edificação é nela em que nós nos firmamos, ainda que venham os ventos, ainda que venham as tempestades, ainda que venham os trovões, ainda que venham as ventanias, os vendavais, os terremotos, os maremotos, as crises, as pandemias, as pestes, mas nós estamos firmados na rocha. E se você, porventura, está vacilante, meu amado irmão, corra para a rocha. Corra para a rocha, que é Cristo Jesus. Corra para a rocha, que é Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, que tenha um dia abençoado na presença do Senhor, que continue orando por nós, e assim nós encerramos a nossa aula, e que o Senhor continue edificando a cada um de vós. Lembrando que na próxima lição de domingo, nós vamos estudar a respeito do mistério da unidade revelada. Também falar sobre a unidade da igreja. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser. E a paz do Senhor para todos.